E a gente segue por aqui falando de alimentação saudável e equilibrada, que ainda é um tema que gera muitas dúvidas. Por isso, para nos ajudar a esclarecer alguma delas, recebemos hoje a nutricionista Viviane Simomura. Viviane, bem-vinda ao Ver Mais, boa tarde. Obrigada, Eduardo, obrigada a todos, boa tarde. A gente tem aqui alguns alimentos que geram dúvidas e eu vou começar com o primeiro que até eu te perguntei antes no bastidor. O ovo, como funciona para a gente guardar esse ovo? A gente precisa deixar ele na geladeira, mais abaixo, mais acima? Como funciona? Os ovos, por serem um produto, né, de origem animal e que não tem nenhum método de conservação, a gente precisa, o adequado, assim, até a gente tem nas orientações, nas próprias caixinhas, mantém refrigeração, de preferência que a gente consiga atingir uma temperatura de 4 ou 5 graus, ou seja, na geladeira, mais ou menos na parte média da geladeira, que é onde a gente consegue atingir essa temperatura. Então, isso acaba prolongando um pouco o tempo de durabilidade dos ovos e garantindo, assim, todos os aspectos que a gente queira acessar nos ovos. E ele tem prazo de validade porque às vezes a gente compra, joga a bandejinha fora, coloca ali naquele lugar de botar ovos na geladeira e nem sabe a validade. Como a gente cuida isso? Todos os ovos, eles têm um prazo de validade identificado nas bandejas. E quando a gente compra, por exemplo, nas feiras, que a gente, né, adquire ovos orgânicos, a gente consegue, né, solicitar para a pessoa que nos está vendendo qual que foi o período, né, de colheita desses ovos. Via de regra, eles têm uma durabilidade de 3 a 5 semanas, né? Então a gente não pode consumir além dessas semanas, porque eles vão perdendo as características, além de também a gente poder ter algum crescimento bacteriano que pode resultar em algumas condições de doença para o indivíduo que for consumir. Com certeza, tem que ter todo o cuidado, ainda mais agora no verão. A questão dos leites também gera muita dúvida. Tem a galera que não pode consumir lactose, que acaba usando esse sem lactose, mas qual é a diferença de um para o outro? Qual é o mais saudável? Bom, o que é mais saudável depende muito do que o indivíduo necessita, né? O termo saudável, ele vai gerar saúde para o indivíduo. Então, se é um indivíduo que ele é intolerante à lactose, o saudável para ele é consumir um produto de origem, né, que ele vai ser isento de lactose, que na verdade a indústria adiciona a enzima lactase, né, ele não é isento. Essa é a diferença basicamente de um leite, né, comum que a gente tem, que a gente pode ter um leite desnatado, um leite integral, que a diferença deles vai ser o percentual de gordura que a gente tem, o leite acrescido, então, da enzima, que o torna zero lactose, e as bebidas vegetais, que também são uma alternativa hoje, tanto para o público que não pode consumir um leite convencional, até mesmo o público vegetariano, vegano, ou que tem um apelo em relação a diminuir o consumo de produtos de origem animal. Com certeza. E a questão das farinhas também gera muita dúvida, até para o pessoal que está em dieta, tentando cuidar. Qual é a farinha ideal? Dizem que a farinha de trigo não é a certa. Isso é um mito, é verdade? Isso também depende muito do indivíduo. Então, para o indivíduo que esteja buscando um processo de emagrecimento, a gente sempre vai pensar na qualidade da alimentação como um todo e nunca em um alimento de forma isolada. O que acontece com a farinha branca, que a gente chama, que é a farinha comum? Ela vai ter basicamente carboidrato. Quando a gente acessa uma farinha como a de aveia, por exemplo, além do carboidrato, a gente tem junto a presença das fibras. E isso vai tornar, então, o alimento mais rico em fibras, e quanto mais fibra a gente tem na alimentação, a gente vai ter uma maior saciedade, consequentemente reduz o consumo e aí por isso favorece o processo de emagrecimento, porque eu consumo menos, logo eu estou ingerindo uma quantidade calórica menor e é isso que leva o processo de emagrecimento. E isso entra também para a questão dos integrais, pães, massa, arroz. O arroz integral acho que gera bastante dúvida, ele realmente é mais saudável? Tem gente que diz que é um mito também. Ele é mais saudável no sentido de que ele tem mais fibras. Então, enquanto para um arroz branco, uma porção, eu tenho uma menor quantidade de arroz branco, para o arroz integral eu posso consumir uma porção um pouco maior, porque eu tenho a presença das fibras, né? E as fibras, elas também vão atuar no intestino. Para o indivíduo que tem diabetes, por exemplo, o acréscimo de fibras muda a carga glicêmica da alimentação, então isso favorece o controle da glicemia também, como é o caso do farelo de aveia que a gente tem aqui, que tem um benefício muito importante para indivíduos com diabetes. Então, essa é a diferença entre o integral e o alimento convencional, né, com a farinha branca, tanto para arroz quanto para as farinhas de forma geral.
E a questão dos pães, a gente fala muito até que o pão francês, eu chamo de cacetinho porque eu sou gaúcha, tá? Mas que o pão francês, ele é um dodói na hora da dieta. Isso é verdade ou dá para consumir? Dá para consumir tranquilamente, né? Até a gente teve, ao longo do tempo, o pão francês sendo consumido, né? Sendo trocado pela tapioca, que quando a gente vai olhar a quantidade calórica, são muito semelhantes e dependendo da quantidade de farinha de tapioca que se utiliza, se tem mais calorias do que no pão francês que a gente tem. Então, quando a gente pensa numa alimentação saudável, mesmo para um processo de emagrecimento ou para diferentes condições clínicas, a gente consegue fazer inserção combinando os alimentos. A gente tem aqui também batata doce e batata normal. Eu, quando fiz dieta, a Nutri dizia que eu podia comer a batata normal em vez da batata doce. Isso é uma boa troca? Dá para ir consumindo um pouco de uma, um pouco de outra? O que muda? Sim, o que vai mudar também é a quantidade de carboidratos e de fibras que a gente tem nesses dois alimentos, né? A batata doce, ela tem um pouquinho mais de calorias, porque ela tem um pouquinho mais de carboidrato na porção, mas ela também tem mais fibras. E o ideal é sempre fazer essa variação, até mesmo para que os indivíduos não enjoem de um mesmo alimento, né? Para que essa alimentação não fique monótona, né? Então a gente pode combinar, fazer diferentes preparações, de preferência sempre assadas, né? Cozidas, para a gente não ter uma agregação do valor calórico, né? Quando a gente tem, por exemplo, frituras. Mas tranquilamente a gente consegue fazer a inserção desses alimentos. E Viviane, em qualquer dúvida, o pessoal de casa pode procurar uma Nutri para sanar todas essas dúvidas e ter uma alimentação mais saudável. Com certeza, né? Um nutricionista hoje ele consegue promover saúde e prevenir doenças, né? No contexto de uma alimentação saudável, equilibrada, sem exclusão de grupos de alimentos, mas pelo contrário, com a inserção de grupos alimentares. Muito obrigada por nos ajudar um pouquinho a desmistificar esses mitos e verdades. Eu que agradeço.